Oi, minha gente querida, vamos chegando, vamos entrando. Eu estou sozinho hoje aqui, sem o Gabiru. Deixa eu aumentar um pouco o brilho dessas luzes. Estou achando muito escuro. E aí, tudo bom? Hoje eu estou sozinho. O Gabiru foi resolver um problema para mim e os amigos que trabalham aqui comigo, juntamente com ele, estão doentes. Só de segunda-feira em diante é que eles devem voltar. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? O som está bom? Então, tudo bom, graças a Deus. Chegou aqui o meu amigo Gabiru. Tudo bem? Tá, vamos lá. Pode tirar, o Gabiru chegou para ajudar. Boa ajuda sempre, Gabiru. Bem-vindo, meu irmão querido. Gente querida, amada, enquanto todo mundo vai chegando, e daqui a pouco vai estar cheio de gente aqui, eu quero iniciar, eu não posso ficar esperando a chamada. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Ontem eu falei sobre vós sois o sal da terra. E falei 1h30 a respeito do assunto. E o princípio fundamental apresentado foi o da dissolvência, ou seja, para que o sal tenha significado, conforme a analogia de Jesus, a sabedoria, o ensino do Evangelho, segundo Jesus, é preciso que ele se dissolva. Ele diz que um sal empedrado vira só um monturo. Está escrito aqui, no final do verso 13. Para nada mais presta. Se o sal ficar no saleiro, se o sal ficar no sal, sal salgando sal, sal vivendo com sal, sal existindo para o sal, sal na comunidade do sal. Ou seja, como diz o meu livro de 30 anos atrás, sal tem que ser fora do saleiro, um livro que ontem eu recomendei a alguns ou a todos aqui que lessem. O sal só ganha significado se ele for jogado no ambiente que necessita dele, no ambiente da insipidez, aonde ele entre para dar gosto. Porque o sal que vive como, levando em consideração a 1h30 do que eu falei ontem, e não me repetindo outra vez e outra vez, levando em consideração a base de ontem, o sal que queremos ser nós, o tal sal, que dizemos nós que somos, e Jesus esperava que os discípulos dele fossem, por isso ele diz: vós sois o sal da terra. No entanto, na prática, desde o início, não foi do imperador Constantino no quarto século para cá, não. Desde o Pentecoste, que o sal se mostrou com uma incapacidade imensa de se jogar na terra, de se dissolver, de largar o panelão de sal com sal. Porque o que a gente viu logo depois do Pentecoste foi uma negação imediata do sal da terra. Jesus tinha dito aos discípulos que permanecessem
em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, do dunamis, do poder do Espírito Santo. E foi o que aconteceu, com línguas de fogo, com a audição do vento impetuoso, com a alegria regurgitante, borbulhante, tomando conta do coração deles, com a intrepidez e o testemunho de Jesus, na força do Espírito Santo brotando dentro deles, ali naquele ambiente amuralhado da cidade de Jerusalém há 2000 anos atrás. Isso aconteceu 10 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus. O Espírito Santo veio e eles ficaram cheios daquela alegria, pregaram ali para os que estavam presentes, e o texto de Atos 2 nos diz que havia pessoas de cerca de 17 nações diferentes em Jerusalém que ouviram aquela mensagem pregada por gente inculta, não acadêmica, com a linguagem toda truncada, com aramaico, que era a língua popular, mal falada, ou seja, eram galileus. Isso gerou estupefação. E eles disseram: como é que a gente pode entender isso? Esses galileus incultos falando as grandezas de Deus para nós. E aquilo gerou uma enorme perplexidade e acabou havendo o batismo de cerca de 3.000 pessoas. E eles, o texto prossegue, dizendo que o maior movimento que eles fizeram, está lá em Atos 3, nos dias posteriores, foi o de Pedro e João irem ao templo de Jerusalém orar na oração das 3 horas da tarde, da hora nona, às 3 da tarde. Ou seja, eles estavam ali como judeus da Galiléia indo para o templo judeu orar a oração das 3 da tarde, como se fossem muçulmanos hoje em dia indo para a mesquita orar a oração das 3 horas da tarde. E, semelhantemente aos islâmicos, os judeus, quando tinham templo, oravam também aquelas mesmas quantidades de vezes por dia. Foi quando Pedro e João iam subindo para o templo e viram um homem pedindo esmola, pedindo socorro, pedindo ajuda financeira, e Pedro disse: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem, diz o texto, em Atos 3, de um salto pôs-se em pé. E entrou no templo sarado, glorificando a Deus. Isso gerou estupefação enorme, o que acabou desembocando na prisão de Pedro, de João, depois dos apóstolos, e até o capítulo 5, aquele período que não é longo de tempo, foi cheio de ameaças, prisões e também livramentos. Livramentos do Senhor, respostas. Eles foram orar agradecendo a Deus por terem tido a coragem do testemunho dentro de Jerusalém. Aí a casa tremeu, eles ficaram de novo cheios daquela alegria do Espírito Santo. E aí você inicia o capítulo 4 sem nenhuma outra novidade, dizendo que eles continuaram em Jerusalém, se transformaram imediatamente naquele grupo que começou com 120 pessoas no dia de Pentecostes, mas que logo depois sofreu o acréscimo dos 3.000 novos batizados, praticamente todos eles moradores de Jerusalém ou dos seus arredores ou das vilas vizinhas, começaram a se reunir e iniciaram uma espécie de kibbutz, um kibbutz da fé, um kibbutz da comunhão. Não era comunismo, porque o comunismo faz você dividir obrigatoriamente o que você tem.
Então, se você tem uma casa com 4 quartos e você consegue espremer todo mundo em 2, você é obrigado pelo Estado a fazer concessão dos 2 outros quartos daquele ambiente caseiro para outra família que porventura não tem. Mesma coisa com recursos, propriedades, bens e tudo mais. É imposto. É imposto, é ditadura do proletariado. No Evangelho não é assim. Eu vi, inclusive, outro dia o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um homem agradabilíssimo, dizendo que ele era comunista por causa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 4. E eu fiquei pensando que o senhor está equivocado, ministro. Lá dava quem queria, ninguém era obrigado a dar, ninguém sofria nenhuma imposição. A maior demonstração disso está em Atos 5, quando do caso de Ananias e Safira, que queriam fazer um showcase de generosidade, tendo vendido lá um patrimônio, resolveram doar uma parte do patrimônio para a comunidade e esconder a outra parte. E foram e disseram que tinham vendido e aquele era o produto total. E mentiram. Aí quando Pedro disse, por que que vocês... E no caso inicial foi com Ananias, depois é que a Safira veio e chegou a vez dela. Por que que você decidiu mentir para o Espírito Santo? O que tu tens é teu. O Evangelho não obriga ninguém a dividir nada com ninguém. O Evangelho é totalmente espontâneo, é totalmente livre. Se não for livre, se não for decisão da generosidade do ser, do coração, não tem nenhum significado para Deus. Tem que ser fruto de amor, não de imposição. E aí aconteceu aquilo de que quando Ananias ouviu Pedro dizer, você está mentindo para o Espírito Santo, numa coisa tão livre, é teu, ninguém te obriga. Aconteceu que o coração dele parou, ele infartou e caiu morto. Aí os jovens foram e tiraram o corpo dele daquela pequena sala onde eles estavam. Logo depois veio Safira, a mulher dele, sem saber de nada, e Pedro perguntou, escuta, foi por tanto que vocês venderam aquela propriedade? E aí ela repetiu a mentira do marido. E Pedro disse, por que que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Aqui é tudo livre. Ninguém é obrigado a dar nada. Se vocês quisessem guardar tudo para vocês, é lícito. Não tem essa obrigação. Agora, a obrigação é falar a verdade. Ao invés de criar um showcase de marketing, de generosidade, de piedade, que era o que eles estavam querendo fazer. Eles estavam fazendo um investimento marqueteiro, na condição de piedade, de superioridade deles, de generosidade, numa mentira, numa hipocrisia que hoje em dia entre nós é normal, é naturalizada. Mas para os apóstolos, aquele grupo que estava começando, queria tudo menos mentira. Mentira não. A liberdade é total para você ser quem você é, para dar o que você quiser ou para não dar. Mas eles criaram uma espécie de kibutz, onde cada um repartia com os outros e foram vivendo assim e passaram os primeiros meses, passou o primeiro ano. E o que é que Jesus tinha dito? Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Em primeiro lugar, aqui em Jerusalém. Em Jerusalém. Depois na Judéia. A Judéia é tudo que não é Jerusalém, é Judéia, entendeu? Basta sair, naquele tempo, sair pelos muros da cidade de Jerusalém, que você já estava com o pé na Judéia. O resto era todo Judéia. O Monte das Oliveiras, você está em Jerusalém, ali do lado de fora, se você desce o Monte das Oliveiras, tudo mais que você enxerga é Judéia. Para o norte é Judéia, Betel está ali na frente. E se você andar um pouquinho mais e passar a Betel na direção norte,
você já está na Samaria. É tudo muito perto da minha casa. Para um shopping que tem aqui chamado Iguatemi, a gente gasta 12, 13 quilômetros. É mais distante do que ir de Jerusalém para Samaria. A Judéia estava ali na esquina. Mas eles não saíram de Jerusalém, criaram um kibutz de comunhão fraterna. E cada um tinha uma coisa que não ia ter muito futuro, porque se ninguém trabalhasse, eles iriam só empobrecer juntos. Daqui a pouco tempo, ninguém teria mais dinheiro para contribuir, porque o que caracterizaria a verdadeira comunhão era todo mundo ir para as suas atividades, os que tivessem capacidade de ir mais adiante, fossem mais adiante, pregando nas aldeias da Judéia. Quem tivesse mais mobilidade, que fosse mais adiante, pregando nas aldeias dos samaritanos. Quem tivesse mais mobilidade, que fosse ainda mais adiante, para o norte, na direção da Ciro-Fenícia, do Líbano, ou no sul, na direção do Egito, indo embora para o norte da África, pregando, quem tivesse mais autonomia ainda, como Paulo, atravessando toda a Ásia Menor, anunciando o evangelho para todo lado, onde hoje é a Turquia, e pelo mundo inteiro. Foi a ordem de Jesus: vocês vão receber poder para isso. Não é para serem sal do sal, para ficarem aqui, um beijando o outro, lambendo o outro, a ver se eu estou gostoso, se eu estou salgadinho. Porque, se for para isto, vira isso que o cristianismo é: sal do sal, sal no saleiro, monturo insípido, que não dá gosto a nada. De modo que, para que o sal, tomando a analogia, como eu falei ontem, ganhe significado essencial, ele precisa morrer, ele precisa ser dissolvido, ele precisa desaparecer na panela da vida, no chão da panela do mundo. Sal da terra, sal do mundo, sal da sociedade, sal da família, sal da conjugalidade, sal da relacionalidade. E aí, o que caracteriza esse sal? Eu disse ontem, vou repetir rapidinho: as marcas do caráter do Macários, desses bem-aventurados, humildes, solidários, que se autocontrolam, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, construtores de pontes, resilientes, corajosos. Daí a palavra ligada a testemunho é a palavra que tem vínculo com o martírio, porque eram pessoas que teriam que ter disposição para aguentar todo tipo de perseguição, de tribulação e não retroceder. Esse era o testemunho. Mas não era para ficarem presos em Jerusalém. O escritor de Hebreus diz no capítulo 13 da sua epístola que aqueles que ficam presos dentro dos muros do portão não vão ao encontro de Cristo na vida. Até porque, do ponto de vista da própria geografia cenográfica do Evangelho, Jesus morreu fora do portão de Jerusalém. O Calvário é fora do portão, a tumba de Jesus fora do portão. E o escritor de Hebreus diz: ora, nós temos um altar, e o nosso altar é fora dos portões da religião, fora dos portões de Jerusalém, fora dos portões do templo, da sinagoga, fora dos portões da igreja, fora dos portões desse kibutz de crentes que vocês criaram. É no mundo, é na terra, é no planeta, é onde quer que vocês encontrem pessoas que precisem ser boa-novizadas
por essa graça maravilhosa que explodiu como dom do Espírito Santo no coração de vocês. Mas eles não foram a lugar nenhum. Não desceram nem para a Judéia. E foram ficando lá, daqui a pouco começaram os primeiros problemas, briga. Você bota um monte de sal na mesma panela, sem utilidade nenhuma, sal do saleiro, começam logo as brigas, como aconteceu lá em Jerusalém. Começaram a brigar, que as viúvas dos gregos ou dos judeus helenizados ou dos helenistas, a viúva dos outros que não eram judeus puro sangue, estavam sendo esquecidas da distribuição da comida. Aí começa a briga, a fofoca começa a virar esse negócio que não morre, que é a igreja, que virou sal do sal, e que toda vez que ela só serve a ela própria, que ela só existe para si mesma, ela se corrompe imediatamente, não passa muito tempo, ela perde o significado. Ela vira um fim em si mesmo. Ela vira um mar morto. Tudo que não falta no mar morto é sal. Hoje em dia, com a evaporação da água, quando eu comecei a ir a Israel nos anos 70, o mar morto tinha 30% dele era sal, o resto era água. Agora já está em quase 40% a densidade do sal, por causa da evaporação e porque não tem água nova entrando, o mar morto está secando. Mas por que ele é morto? Porque ele é sal do sal. Não tem vida nova nenhuma que possa proliferar ali dentro. E aquilo que a gente apelidou de igreja e que existe como um fim em si mesmo, de si para si, beijando o próprio umbigo, é apenas um mar morto, porque existe para si próprio. Até os quibutzes de Israel, que foram a única genuína experiência comunista que o mundo conheceu, foram os quibutzes judeus depois de 1948. Só tiveram significado enquanto Israel estava sob ameaça de existência, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Mas depois de um tempo, quando eles pararam de ter que se defender de dia e de noite, criar aqueles clusters de autodefesa, onde eles plantavam o que comiam e faziam tudo para sobreviver, não dependendo de nada do lado de fora, porque fora estavam os inimigos armados em grande, muito maior quantidade no enfrentamento, eles sobreviviam na produção do kibutz. Mas quando começaram a ter algum alívio disso, eles criaram os moshavs. Os moshavs já produzem, mas com fins lucrativos, já tem a propriedade privada no moshav, o indivíduo já é dono do que a ele pertence, e passou a ser uma comunidade, uma espécie de fazenda de produção para venda, para o resto da população, diferentemente dos kibbutz originais. Hoje, nem mais os kibbutz originais são assim. Eles viraram todos negócios autossustentáveis. Alguns se tornaram altamente turísticos. Outros se tornaram hotelarias de quinta estrela, maravilhosas. Outros se transformaram em fazendas rentabilíssimas. Outros viraram alguns centros de produção tecnológica de ponta, de alto nível. Eles não se ensimesmaram. Foram apenas as circunstâncias imediatas daquele tempo, logo depois do Holocausto, é que os fez fazerem aquela opção de natureza comunista no kibutz para a sobrevivência. Quando tiveram o mínimo de liberdade, acabou a imposição, porque não é saudável que quem quer que seja não tenha liberdade para fazer a sua própria produção, como os evangelhos ensinam. É por isso que Jesus conta, entre outras coisas, a parábola dos talentos.
Tem um que ganhou 10, tem um que ganhou 5, tem um que ganhou 1, ganhou 2. Agora, cada um, conforme o que ganhou e de acordo com a capacidade, a competência de desenvolvimento pessoal, aumente. E aí, quando chegou alguém que não fez nada com o que ganhou, antes enterrou e sentou em cima, está lá em Mateus 25, Jesus disse: você devia ter pelo menos colocado o meu dinheiro no banco, para que quando eu voltasse eu recebesse com algum acréscimo, já que você decidiu não fazer nada com o que eu te dei para crescer, para fazer aumentar, para progredir, não apenas para você mesmo, mas quando você enriquece, deve enriquecer não só para si, deve enriquecer também para os outros. Por qualquer riqueza que não seja como uma árvore frutífera, derramando fruto que serve à vida, é maligna. Não é riqueza do bem, é riqueza do mal. Pois bem, voltando aqui ao nosso tema do sal. Já desde o início, que a dificuldade foi essa. Foi sair, dar um pulo ao lado. Foi salgar a panela vizinha. Foi salgar a Judéia. Só saíram obrigados. Quando houve, por exemplo, no capítulo 7 de Atos, o testemunho do diácono Estevão, que foi martirizado, foi morto e apedrejado, e aí começou uma perseguição de novo sobre os apóstolos e os cristãos de Jerusalém, é que a perseguição os expulsou. E eles, diz o texto grego lá de Atos 8, foram dispersos, a palavra usada é foram semeados. Semeados, a palavra grega semeados. Foram semeados por toda a Judéia e Samaria, foram indo cada vez mais adiante até que chegaram a Antioquia, mas foram obrigados. Do contrário, sem aquela perseguição, eles teriam ficado no panelão de Jerusalém. E a corrupção da igreja teria acontecido de maneira infinitamente mais rápida. Porque não tem saída, gente. Se eu recebo o dom do Espírito Santo, se eu recebo o Evangelho de Cristo, se eu me torno um bem-aventurado, se eu carrego o humus no chão do meu ser, para a semente do Evangelho penetrar com todas as suas raízes, em todas as dimensões da minha existência, se eu sou um indivíduo que aprende o autocontrole, que é a maior de todas as forças, esse autocontrolar, se eu aprendo pelo Evangelho e pela prática e pela obediência a Jesus e por seguir a Ele, o caminho dessa solidariedade misericordiosa, compassiva, generosa, e também aprendo a mente limpa, a projeção de um olhar que vence o egoísmo, a maldade, o autocentrismo e enxerga o mundo como um lugar de oportunidade, de graça, de compartilhamento, de ajuda mútua, de desenvolvimento. Eu tenho que ter isso, porque se eu não tiver também, além disso, aquele espírito de reconciliação, de pacificação, de construir pontes, de aproximação, eu não serei nunca sal de nada, não terei gosto. E se eu não carregar em mim a perseverança, a resiliência, o caráter, a disposição, a intrepidez do testemunho, eu não serei sal de nada. E se eu acho que sou sal, só porque eu fico dentro da mesma panela, panela batista, panela presbiteriana, panela católica, panela adventista, panela pentecostal, panela da Assembleia de Deus, panela ortodoxa, panela copta, panela da cristandade, do cristianismo, do que você quiser, vira apenas o que Jesus disse que seria: pedra. Só pedra, sem gosto, insípido. Você passa a língua
e não tem gosto de nada, de coisa nenhuma, nem serve para nada. E se você deixar empedrar, pode jogar dentro do que você quiser e ferver, porque essa pedra salina não vai nunca mais se dissolver. Como Jesus disse, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Aí eu disse que essa dissolvência, que é a característica essencial do sal, tem outras características, que daqui a pouco eu falo sobre elas. O sal preserva, o sal tem características de natureza ascética e terapêutica em algumas feridas, algumas limpezas em algumas feridas muito inflamadas podem ser feitas com o sal, com a sua salinidade ascética. Ele tem várias outras características úteis. Na antiguidade, onde não se tinha gelo, se preservava os alimentos fazendo charque, como a gente faz até o dia de hoje, em lugares mais simples, mais pobres, onde não existe geladeira. Mas era assim durante muitos séculos. Mas a qualidade principal era do gosto, era de dar sabor, era de abrir o apetite. E tem mais um outro detalhe: o sal dá sede. Quando você começa a comer com sal, uma das coisas que vão se tornando imediatamente necessárias depois de um tempo é a água. Uma coisa evoca a outra. Sal se dissolve, não aparece na panela. Você procura o sal na sopa, se você o colocar lá, você não o achará nunca mais, a menos que você use um microscópio eletrônico com todas as capacidades do século XX, século XXI, aí você identifica os elementos salinos lá dentro. Do contrário, nos dias de Jesus e até recentemente, você nunca mais acharia o tal sal a não ser pelo gosto, pela boca, pela prova, pela inegabilidade da presença dele no sabor, no deliciamento do que você está ingerindo, no prazer e na sede. Sede. Eu como e o meu organismo, que bota o sal para dentro, quer também a alegria do frescor da água, de modo que sal de Jerusalém. Só a perseguição os botou para fora de lá. Por quê? Porque você viu o orgulho que bateu no coração deles. Você vê aí em Atos, no capítulo 6 de Atos, um certo orgulho, uma leve ufania começando a nascer, quando eles disseram, se sentindo assim valorizados, que muitos sacerdotes do templo começaram a obedecer à fé. Ou seja, começaram a confessar que Jesus era o Messias. Mas não chegaram, de fato, a obedecer à fé, a entender a fé, a entender a cruz, a entender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a entender minimamente como João Batista, que não fazia sacrifício de nada, porque ele sabia que o Cordeiro de Deus não eram touros, nem bodes, nem carneiros, nem pombinhas, nem nada, era aquele que estava diante dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ontem, tira hoje, tirará para sempre, tira de uma vez por todas e não precisa repetir nenhum tipo de oferenda nem sacrifício. Não. Os sacerdotes que estavam vendo e admirados e vendo alguns sinais de milagres e de curas, disseram: é Jesus que nós matamos e que tem o testemunho desses homens e mulheres de que ressuscitou dos mortos. E eles conviveram
com ele durante 40 dias e 40 noites, está vivo. Foi o Messias que nós rejeitamos, mas agora nós o acolhemos. No entanto, continuavam lá no templo, matando as ovelhas, os bodes, as cabras, os pombos, as rolinhas, os carneiros, fazendo as oferendas, o derramamento de sangue, todo dia, porque não tinham ainda compreendido que em Jesus isso estava feito de uma vez para sempre. O próprio Pedro ainda tinha uma compreensão muito relativa disso. Foi Paulo que deu um salto quântico e deixou todo esse pessoal lá atrás. Era como uma comparação entre Newton e Einstein. Paulo sendo Einstein, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, Judas, aqueles apóstolos que ficaram ainda em Jerusalém com aquele povo, eram todos newtonianos ainda. Tinham uma compreensão, já tinham uma visão, já tinham um determinado tipo de consciência do universo das coisas, segundo Jesus, mas ainda estavam longe de compreender que estava tudo feito, que todo escrito de dívida que havia contra nós tinha sido inteiramente rasgado e removido na cruz, que quando Jesus disse que estava consumado, estava resolvido definitivamente. E eles começaram a cair numa zona de conforto, porque, como eu disse ontem, a última coisa que a gente aceita nessa vida é morrer. Quando, na realidade, é a primeira realidade para a qual nós somos convidados. Jesus diz que se eu não aceitar morrer, eu não preciso nem tentar começar. Até a ideia de batismo, em Paulo, por exemplo, para a gente não ir a Pedro, mas em Paulo, a ideia de batismo, que você lá lê em Romanos, no capítulo 6, por exemplo, é ser sepultado com Cristo Jesus. É morrer, ser sepultado, para depois ser ressuscitado em Cristo Jesus, tudo isso como analogia, como figuração. Mas esse era o Espírito, que estava ali presente como simbolização, mas não em plenitude de compreensão na cabeça de todos eles. E aí, a última coisa que a gente quer é desistir do privilégio de sacerdotes dizendo: oh, bem-vindo, senhor apóstolo Pedro, bem-vindo, irmão Tiago, fala-me sobre o mestre. Eles foram ganhando um status antes de vir a perseguição de Estevão, aquele ato, depois de Atos 3, da cura do paralítico e da libertação dos encarceramentos iniciais, eles ganharam um status nos meses seguintes, no tempo seguinte. E aquilo gerou um espírito de conforto. E quem queria largar aquele conforto daquelas paredes da Jerusalém amuralhada, das palmas, das reverências, da celebração de que eles eram os mestres gnósticos do Evangelho de Cristo Jesus, que supostamente só eles sabiam ou sabiam mais do que todo mundo e por isso tinham um papel mais elevado, praticamente numa espécie de gnosticismo do Evangelho. E aí gera um conforto, uma acomodação. Ninguém quer mais morrer dessa hora em diante, ninguém quer mais se entregar. E aí não começa nunca nada. Vira religião, vira panelão, vira sal no saleiro, viramos nós para nós mesmos, viramos igreja do ponto de vista de como vocês a interpretam hoje, que é um lugar, chegam a haver igrejas, no passado muito mais, que diziam que até para você comer do pão e beber do vinho, você tinha que pertencer àquela ordem congregacional e àquela congregação em si, senão nem o pão e o vinho você poderia tomar.
Eu ainda participei demais desse tipo de proibição patética, porque a igreja não conseguia se estender nem para além da congregação local e imediata. A palavra interdenominacional, há 50 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, era um palavrão que pouca gente entendia. Eu fui um dos que mais trabalhei para ajudar as pessoas a entenderem a necessidade mínima de haver interdenominacionalidade, intercoinonia, intercomunhão, interrelação entre cristãos, não importando de onde eles vinham ou em que lugar frequentavam. Mas eu era chamado de herege, simplesmente por dizer que essas paredes não deveriam separar um cristão do outro na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo lugar, com a mesma confissão. E naquele tempo a confissão de fé, por mais parca e pobre, pífia que ainda fosse, era pelo menos quase a mesma. Mas é uma vocação inata, intrínseca para essa acomodação, para essa necessidade de sobrevivência que é anti-evangelho. E é nesse sentido que ser o sal da terra e de entender a essência dessa realidade útil do sal como dissolvência é que é algo completamente contraintuitivo em relação à natureza animal e mamífera de cada um de nós. É totalmente contraintuitivo. O Evangelho é contraintuitivo. O Evangelho é contrainstintual. O instinto manda que os mais fortes dominem os mais fracos. Se você não puder se defender a você mesmo, o mais forte vai te pisar e te comer. Tem uma escala de predatoriedade. E também é anti-instintual, porque, além do instinto, é anti-intuitivo em relação à intuição natural e animal, que é essa intuição toda voltada para o eu primeiro, para a preservação, ou para os meus filhotes, ou para a minha tribo, ou para o meu grupo, ou para a minha malta, ou seja lá para que corporação seja. O Evangelho é o oposto. Vieram em João 12, os gregos, está lá em João 12, vieram a Jesus, convidar Jesus para sair de Jerusalém. Isso a gente aprende lendo histórias paralelas, que não estão aqui no Evangelho. Mas quem pesquisa muita história conhece essa história do rei de Edessa, que mandou emissários gregos convidarem Jesus para abandonar Israel e ir para Edessa, onde ele teria todo conforto, não seria perseguido, seria preservado, ouvido, teria toda a riqueza, todo o amparo, falaria de dentro de um castelo, se criaria uma romaria mundial para pessoas virem de todas as etnias da terra ouvirem Jesus de Nazaré morando em Edessa, tratado como Nababo pelo rei de Edessa e pelos seus súditos. Esse é o convite que é levado a Jesus. E você lá lê em João 12 e não se diz qual foi a narrativa, o que esses emissários gregos disseram, mas se descreve a angústia de Jesus. Bateu uma tentação, uma angústia. E é forte o texto demais. Eu vou até ler, eu não gosto de ler, de ficar parando para fazer, dando endereço de texto bíblico, que isso é coisa de menino. Eu gostaria que vocês crescessem o bastante para aprenderem a fazer a sua leitura com mais consciência e responsabilidade, ao invés de serem só meninos que têm prazer em dar o endereço bíblico da citação. Aí, quando chegaram esses gregos, que vieram até Jerusalém
e pediram a Filipe, discípulo de Jesus, lá da Galiléia de Betsaida, disseram: nós queremos ver Jesus. Filipe foi e disse a André, irmão de Pedro: olha, esse pessoal está aqui querendo ver Jesus. Aí Filipe e André foram e disseram a Jesus: olha, tem essa comitiva, espécie de rei magos da Grécia, te trazendo um convite que tu tens que ouvir. Tens que ouvir. Aí Jesus certamente ouviu, porque eles próprios já sabiam do que se tratava. Esses discípulos chegaram empolgados. É extraordinário que esse pessoal chegou para propor Jesus. Aí Jesus ouve aquilo e o coração dele se angustia, está no verso 23 do capítulo 12 de João. E então respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o Filho do Homem não ia ser glorificado sendo poupado em Edessa, vivendo como um nababo, como um guru, como uma figura semelhante aos gurus indianos, enriquecidos e adorado na perspectiva mais idolátrica possível. Não. Ele disse: a oportunidade que se me oferece é essa? É de salvar a minha vida? É de me autopreservar? Seria de escapar da cruz? De evitar o caminho do meu Pai? É só mais uma alternativa do diabo, é só mais uma tentação dentre as muitas que já me foram feitas. Ela é eloquente, ela é sedutora, ela chega a ser humanamente irrecusável. E a motivação dela vinha possivelmente de uma pessoa que tinha entrado em estado de estupefação quando ouviu falar o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava, no caso, o rei de Edessa. Aí Jesus ouve a história e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, eu vos digo. E olha para mim, Caio, olha para você, discípulo, olha para André, para Filipe, para os que estão à volta dele, olha para os gregos que estão ali num círculo concêntrico à volta de Jesus e lhes diz: em verdade, eu vos digo. E vão dormir com este barulho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Não presta para nada. Mas se morrer, aí sim, ele produz muito fruto. E ele olha bem para os seus discípulos, me olha para você, se você está querendo ser olhado por ele e olhar para ele, e diz no verso 25, quem ama a sua própria vida, ouça bem, é Jesus falando, e ele não está de brincadeira, isso aqui não é poesia. É mais grave do que a lei da gravidade. É mais violento do que o poder de um buraco negro. É mais extraordinariamente forte e poderoso do que uma supernova estelar. É a palavra de Jesus dizendo: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, no sentido de que não é alguém que acha que o significado da sua existência vem das valorações, das validações, dos coroamentos, das dignificações, dos enriquecimentos, dos empoderamentos que decorrem desta existência, que decorrem conforme as categorias e os critérios dos reis, dos príncipes, dos governantes, dos políticos, dos milionários, dos bilionários, dos poderosos,
dos acadêmicos orgulhosos, dos que têm sapiência supostamente superior a de qualquer um e que se sentem os seres mais importantes e elevados da Terra em razão desse tipo de menção, de moção, de emedalhamento honroso de suas existências. Quem quer que ame a sua vida com essas categorias neste mundo, quem quer que ache que esse é o significado da vida e do existir, e que dê valor a isso, perdeu, dançou, morreu, já era. Quem ama a sua vida perde, é mais aquele que odeia a sua vida neste mundo, conforme essas categorias que eu descrevi, esse que não dá a mínima, esse que não se sente coroado por nenhuma dessas coisas. Preservá-la-á, preservará a sua vida, a sua existência para a vida eterna. Aí continua olhando para os seus discípulos bem fundo nos olhos deles e lhes diz: se alguém me serve, você que se jacta de ser servo do Senhor, é servo de quê? Porque você dá aquele dízimo lá? Você comprou o título de servo benemérito do reino de Deus porque dá o seu diziminho, seu bobinho? Você que diz que é servo, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Siga-me. Segui-lo não é venha aos cultos dos apóstolos em todas as reuniões propostas. Não. Podem morrer todos os apóstolos, eles podem todos virar Judas e negarem a fé, mas se você me ama, não seja discípulo nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém. Você tem que ser meu discípulo. Não chame ninguém de meu guia, de meu guru, de meu pai espiritual, de meu senhor, porque vocês têm um só pai, um só guru, um só mestre, um só senhor, o Cristo. Quem ama a sua vida perde, mas se alguém me serve, então a demonstração disso é seguir os meus passos. E para começar a segui-lo, o que ele disse? Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem que entrar no caminho do morrer. Senão não começa nada, não tem Macários, não tem bem-aventurança, não tem sal que salgue, não tem nada que tenha gosto de Jesus, gosto do reino de Deus, gosto de Deus na vida. Me siga. E onde eu estou, conforme a minha vida, conforme o meu caminho, conforme as minhas escolhas, conforme eu declarei as minhas prioridades, as minhas obsessões, as minhas pautas, os meus valores absolutos. Se alguém de fato me segue, então aonde eu estou? Aonde eu ancoro o significado do reino de Deus, ali ancore-se também você. Ali estará também o meu servo. Você vai achar o servo de Cristo com as pessoas com as quais Jesus estava. Você vai achar os servos de Cristo nos temas e nas defesas das pautas pelas quais Jesus se importou. Você vai encontrar os servos de Jesus nas casas onde Jesus priorizou entrar e estar. Você vai encontrar os servos de Jesus acolhendo pessoas exatamente como Jesus prioritariamente acolheu, aonde eu estiver, aonde vocês vejam e viram e
perceberem que é e foi e sempre será o meu caminho, estejam ali, aquele é o chão de vocês também. É o chão da manutenção desse significado, desse gosto, desse sabor. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, preste atenção, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Não é o rei de Edessa, não são os reinos deste mundo, não é se tornar ministro, poderoso, presidente, príncipe, ganhar poder estatutário de qualquer coisa, ou se tornar um rico, milionário, bilionário. Não, não é esse a honra do Pai. Meu Pai o honrará se você tiver a coragem de morrer. Se você não quiser se preservar para este mundo, mas neste mundo estiver aqui para se dar, para se gastar, para se derramar, para ser frutuoso, para vazar graça de Deus de você, para deixar que eu me expanda através da sua vida, tornando-se você genuinamente corpo de Cristo como indivíduo, como pessoa, e vocês, na consciência de que são meus discípulos, coletivamente um corpo de serviço, de amor, de graça, de misericórdia, de Macários. No mundo, não é possível fazer as coisas serem mais simples do que isso para alguém entender. Meu Pai o honrará. Aí ele diz, agora está angustiada a minha alma, porque é uma decisão de angústia, essa de tomar a decisão de morrer. Eu tomei uma decisão de morrer. Muitas decisões de morrer. À medida em que os anos foram passando, eu fui percebendo que eu estava longe de fato, ter morrido em Cristo. Eu morri individualmente para a lascívia que dominava a minha vida. Eu fui um jovenzinho, narcisista, sedutor, conquistador, que me dava bem com as mulheres à beça. Tinha uma facilidade para seduzir homens, mulheres, amigos, todo mundo, aonde eu chegava. Nunca encontrei dificuldade para, em qualquer lugar da terra, chegar, ser visto, aparecer e me relacionar. Não tinha medo de ninguém, aí eu me converto. E achei que parar de pegar toda aquela mulherada era ter morrido. Era uma dimensão da morte. Achei que parar de brigar na rua e de me controlar e de não demonstrar que o que eu sabia de luta marcial arrebentava a maioria dos que me provocavam, achei que isso era estar morrendo em Cristo. Era também, mas ainda era a morte de uma criança na consciência. Eu nunca dei importância para dinheiro, então isso nunca nem foi uma tentação para mim, nem antes, nem durante, nem depois. Mas, à medida em que o tempo foi passando, eu fui descobrindo outras formas de morte que eu tinha que morrer. Eu fui aprendendo a ter que morrer para os meus dons, para a glorificação dos dons que eu tinha, porque aonde eu falava no passado, e o meu português já foi infinitamente melhor do que ele é hoje, porque há 50 anos atrás se falava português muito melhor do que se fala hoje. Há uns 40 anos, ou mais do que isso, uns 47 anos, eu tive que tomar a decisão de incluir erros de português na minha fala, nas minhas concordâncias, por conselho de um amigo meu, piedoso. Ele disse, para você parecer um ser mais humano, porque o teu português é tão vasto e tão castiço que parece um ente sobrenatural se comunicando de maneira inerrante. E aí eu comecei a incluir gírias, erros propositais,
E com o passar do tempo, eu achei que eu tinha feito um grande progresso, diminuindo o elemento de fluidez escorreita do meu português. Achei que esse era um tipo de morrer, porque me deu um certo trabalho de quebrantamento interior, impor a mim mesmo a diminuição de um talento que em mim era exuberantemente natural e que eu não precisava nem pensar que ele vazava de mim. E aonde eu ia, eu era glorificado. Eu falava numa Assembleia Legislativa, o pessoal dizia, não tem orador como esse cara. Eu vinha falar aqui no Congresso Nacional, no tempo da ditadura, todo mundo ficava perplexo. As pessoas iam me ouvir, não para ouvir o que eu dizia, mas para ouvir como eu dizia as coisas que eu dizia e que eram celebradas. Eu tive que ir morrendo, aprendendo a morrer, mas não era morrer bobagem. Eu tive que aprender a morrer para a minha cultura teológica, porque, conquanto eu nunca tenha sido um cultuador do academicismo, eu me entreguei de maneira compulsiva à leitura, ao aprendizado, à aprendizagem autodidática multifacetada. E como Deus me deu uma memória boa, eu guardava aquilo tudo e fazia questão de sair citando nomes e datas e endereços e lugares e pessoas. Deixava todo mundo perplexo. Como é que esse cara tem tudo isso, esse computador na cabeça? Aí eu fui vendo que aquilo era uma pulsão de orgulho, enrustido, lá dentro de mim, escondido. E eu tive que ir matando, 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 matando. Aí depois eu virei o rei da homilética e do sermão expositivo. Ninguém organiza um sermão expositivo como Caio. E não era aqui no Brasil, eu ouvia isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, de professores, de acadêmicos, os mais celebrados do mundo, amigos meus queridos como John Stott, como Leighton Ford. Me ouviam pregar como alguns professores de seminários dos mais elevados do planeta, que diziam, rapaz, a tua capacidade de estruturar, de criar uma arquitetura de lógica esmagadora, fazendo o texto falar coerentemente para o entendimento, com conclusões fechadas, é uma coisa impressionante. Aí eu comecei a abrir mão disso. Aí comecei a falar só na base do espontaneísmo. Aí eu cancelei todo e qualquer esboço homilético. Eu fui deixando que tudo saísse só na espontaneidade simples e absoluta de mim, achando que eu estava morrendo. E, semelhantemente a isso, eu fiz um monte de outras coisas que eu passaria horas dizendo, achando que estava morrendo. Era um tipo de morte ainda infantil. Até que chegou a hora em que eu fui compreendendo que eu ainda estava mais do que vivo. Eu comecei a ter, quando eu cheguei aí por 1990, e eu comecei a ser cultuado no país como uma das duas figuras públicas que eram referenciais éticos nacionais. O primeiro era o Betinho, querido, que já está nos céus. Um santo ateu, cheio de compaixão pelo próximo. E o segundo, eles diziam que era eu, por causa do que eu pregava, de como eu vivia, do que eu poderia ter e abrir a mão de ter, das obras sociais imensas que eu realizava e da vida modesta que eu vivia e do fato de que eu não me autoglorificava e que não havia nada contra mim em lugar nenhum, em âmbito nenhum. Então, eu comecei a ser tratado assim, até que a minha ficha foi caindo. Eu disse, meu Deus, que coisa mais demoníaca. Agora eu estou sendo tratado como uma das figuras, uma das duas figuras ético-referenciais mais significativas do país. Eu nunca estive mais perto da tentação do diabo do que agora. E aí comecei a querer
me ver livre disso, abrir mão dessas coisas. Estava quase a ponto de tirar a calça e fazer cocô na praça para todo mundo ver que eu era humano. Aí fui expondo todas as minhas humanidades necessárias e desnecessárias. Nada que fosse proibido, mas para todo mundo sentir o cheiro do meu suor, da minha vida, do meu tato, de tudo isso, achando que eu estava morrendo. Aí chegou o ano de 96, 97, e eu comecei a sonhar, a sonhar, e a sonhar, e a sonhar, e a sonhar. E dentre os muitos sonhos que eu tive, o principal, o mais recorrente daquele ano de 97, início de 98, eu sonhava que eu era Sansão. Olha só a arquetipia do sonho. Eu era Sansão, cabelão longo, forte, mas não era um brutamonte, eu só sabia que eu tinha força demais. E ninguém me vencia. E eu voltava das lutas e das guerras espirituais e me apresentava na presença de Deus e dizia: pronto, Senhor, no sonho. Olha a presunção do meu inconsciente e da graça de Deus operando em mim. Pronto, Senhor, destruídos estão os teus inimigos. E aí eu ouvi aquela voz que dizia: não, nem todos. Aí eu acordava. Toda noite, toda noite, toda noite, um ano e meio eu sonhei esse sonho. Às vezes 3, 4, 5 vezes na mesma noite, o mesmo sonho. Curto, rápido e perturbador. Lá vinha o Sansão Caio. Pronto, Senhor. Vencidos estão os teus inimigos. E aquela voz: não, nem todos. Até que eu cheguei em abril de 1998, no início do mês, e mais uma vez esse sonho de todas as noites voltou, só que naquela noite ele se completou. E eu ia, saía, vencia os filisteus do mundo, sei lá quem eram, e voltava e dizia: pronto, Senhor, estão vencidos todos os teus inimigos. E aí eu ouvi nesse dia a voz dizer: não, nem todos. Só que o sonho não acabou. Eu não fui despertado como das outras vezes. Eu continuei no sonho lúcido. Porque os meus sonhos, quase todos são lúcidos. Eu sei que estou sonhando, eu vejo o sonho, eu interajo com o sonho. Às vezes, no processo do sonhar, eu já estou entendendo o próprio sonho. Naquele caso, e naqueles muitos casos, não, eu sabia do poder simbólico arquetípico, mas eu próprio não concluía a profundidade do significado do não, nem todos. Não ainda. Naquele dia prosseguiu, todavia. Aí eu disse: quem, Senhor? É esse inimigo que tem que morrer? E eu ouvi aquela voz estrondar dentro de mim: tu és o meu pior inimigo, Caio. Tu tens que morrer. E eu estava lá na glória. Os jornais americanos faziam matérias enormes comigo, como o Miami Herald. 8 páginas de glorificação. Eu me lembro que o Nelson Motta leu aquilo ali e disse: olha, eu nunca vi um brasileiro, nem presidente da República, ganhar essa notoriedade aqui. E era a maior revista da Alemanha, Der Spiegel, fazendo matérias que diziam que eu era a junção das melhores coisas que o mundo cristão podia produzir. Era para todo lado. Glória para Deus. É um cara que não tem medo de nada, que se comunica e manda ver, e vai para todo lugar, e deixa todo mundo impressionado.
e ouço aquela voz dizendo: tu és o meu pior inimigo, tu tens que morrer, Caio. E foi quando eu tomei a decisão, no meu coração, que eu iria andar por esse caminho que me traz morto até o dia de hoje, pelo menos aos sentidos de vocês. Mas eu não me impressiono com o que vocês pensam sobre a minha morte, porque eu sei que para milhões de vocês eu morri. Tem gente mesmo que diz: eu gostava do Caio de antes, esse agora é morto. Louvado seja Deus. Mas eu não me impressionei com isso. Eu todo dia morro, todo dia eu vejo que até esse sonho que eu estou contando a vocês é uma armadilha contra mim mesmo, de modo que todo dia eu não tenho do que me jactar, senão renovar o meu compromisso com a minha morte outra vez. Anteontem eu percebi que estava crescendo dentro de mim uma determinada inconformação com uma pessoa que eu identifiquei muita inteligência, potencial, capacidade nela, e foi me dando uma tristeza inquieta de ver que o indivíduo é tão imaturo, tão bobo, tão tolo, e com tanta vontade de aparecer, ainda com tanta vaidade tomando conta, e que é um desperdício. Eu disse: meu Deus, alguém tem que dizer para esse rapaz que ele poderia ter uma utilidade enorme se ele desistir dessa bobagem. Aí, depois que eu percebi que eu já estava uns 2 ou 3 dias pensando nisso, eu falei: por que eu estou pensando nisso desse jeito? Deixa ele crescer, deixa ele aprender. Ou será porque inconscientemente eu estou fazendo uma transferência, uma projeção, ou fazendo uma interpretação dele a partir de algum significado meu na minha juventude? Até que chegou a hora em que eu coleio a minha juventude, pregando o evangelho, só que eu não era daquele jeito, eu era todo evangelização. A mensagem era diametralmente oposta. Eu não gastei a minha inteligência com bobagem. Mas a pergunta era: por que você está incomodado com isso? E aí descobri, dentro do meu coração, que tinha muito mais a ver com o fato de que eu sei que aquela mente inteligente podia ter uma utilidade enorme nos próximos 40 ou 50 anos aqui na Terra, mas que, se ele continuar assim, ele vai se tornar só mais um bobão inteligente, falando um monte de curiosidades tolas, mas sem levar ninguém de fato à conversão e ao Evangelho. Aí eu falei: olha que sutileza. Supostamente a tua motivação é pura, mas as tuas razões não estão limpas diante de Deus. Ele tem Deus na vida dele, ele é servo de alguém. Aquele que te trouxe até aqui vai cuidar dele, e tu não tens que te meter nessa história, apenas ora por ele com teu melhor coração. E aí, matei aquilo dentro de mim. Com, meu Deus, o que eu já matei de machismo em mim, vocês não têm ideia. Quem me olhava de longe sempre achou que eu não era machista. Mas quanto mais os meus netos foram crescendo, mais eu fui vendo como eu era machista, chauvinista, que eu não era machista para a minha geração, mas que para a geração da minha neta Helena, eu era um machista. E eu tive que aprender com ela um monte de sutilezas a respeito do meu machismo. Esses 5, 6 anos que ela morou aqui comigo, me reeducaram numa quantidade enorme de coisas e me levaram a morrer em mim mesmo, tomando decisões sobre coisas que eu achava que eram princípios áureos da minha condição masculina e que, de repente, eu percebi que não, que faziam apenas parte do embrutecimento do meu ser, e tive que ter a coragem de morrer. E vou morrer ainda para muitas coisas antes de morrer e partir para a vida eterna, que já me habita por outro lado. Então,
Isso começa com a gente. Se alguém me serve, siga-me, ande pelo mesmo caminho. E onde eu estou, ali estará também o meu servo, pisando no mesmo chão, fazendo as mesmas escolhas. E se alguém me servir desse modo, o meu Pai o honrará. Agora, isso gera angústia. Eu sei que o que eu estou dizendo é angustioso para a maioria. Para mim, deixou de ser, passou a ser parte de algo que eu já incorporei, que eu sei que eu vou morrer muito ainda. E que eu estou longe de saber tudo em relação ao que eu ainda preciso morrer enquanto existente na Terra. Mas Deus vai me dar a graça de morrer o máximo que eu puder na minha consciência de mim mesmo e daquilo que é a jactância sutil, disfarçada de piedade num ser humano. Agora está angustiada a minha alma. E tanto mais quanto abusam e pisam em cima de mim e me enxovalham, mais me ajudam, mais me fortalecem, mais me santificam, mais me quebrantam, mais me ajudam a me enxergar. Jesus, no entanto, diz: ouvi essa história, essa oferta, e agora? Não tem como negar que a minha alma está angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não! Pois precisamente com este propósito eu vim, e para viver esta hora deste modo, deste jeito. Portanto, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tem que começar com morte. Se não começar e não continuar no processo do morrer, os macários, os bem-aventurados, não se transformam em sal da terra jamais. Não ganham gosto. Eu já falei muito hoje, vou parar por aqui. Amanhã eu vou prosseguir nesse mesmo tema, porque eu não acabei de falar sobre minimamente o significado dessa morte. Eu falei individualmente desse processo, mas esse processo individual tem que ser um processo também que se coletivize na consciência daquilo que a gente chama de igreja de Deus. Porque se a igreja de Deus não tiver essa consciência de viver morrendo, enquanto deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos e segue o reino de Deus, ela é e será apenas sal no saleiro, monturo que nada para nada presta, senão, como a gente assiste da história do cristianismo, ser pisada pelos homens. Não tem gosto de porcaria nenhuma. Até pedras normais têm gosto melhor do que um sal insípido. E é o que a gente tem individual e coletivamente. Individualmente, você tem que dizer que é de Jesus, porque se você apenas viver, ninguém sabe disso. Você tem que gritar, por isso é que você é tão chato. Porque se você só vivesse em silêncio, ninguém, lambendo a sua vida, iria dizer: que gosto é esse, que sabor é esse. Alguém só ouvindo o seu diálogo, como Paulo diz, escrevendo que a gente deve aprender a temperar as nossas palavras com o sal da Boa Nova, com o sal do Evangelho. Se você não ficar gritando e fazendo propaganda de quem você é, e é por isso que você é tão tosco, tão brucutu, porque não tem gosto na tua vida, só tem discurso que não presta para nada, a não ser para fazer de você uma estátua de sal, uma mulher de Ló. Uma mulher de Ló, cidadã de Sodoma e Gomorra. Nada além disso. Sem dar gosto a coisa alguma, filhos da catástrofe.
porque não tem a coragem de sair, de abandonar e de viver a vida que só é vida quando é um acontecimento de mortificação prazerosa, porque implica na absorção da vida de Cristo em mim, o que vai fazendo de mim um Macários gostoso de Deus na terra. Isso teria implicações, e tem implicações, para a coletividade comunitária também, para a comunidade da fé, que tem que morrer. Agora, imagina, o indivíduo não aceita isso para ele, imagina se o que a gente chama de igreja vai aceitar essa mensagem. Nunca aceitou. Eu comecei dizendo que lá em Jerusalém eles não aceitaram, não fizeram. E não fizeram até o fim. Leia Gálatas, a discussão de Paulo com Pedro e Barnabé e os discípulos que vieram de Jerusalém décadas depois e que não tinham aprendido a morrer para o judaísmo, crendo que Jesus tinha morrido por toda a lei de Moisés que me matava, ou por toda a lei de Moisés que me acusava, ou por todo o escrito de dívida que havia contra mim, ou por toda a necessidade sacrificial que se impusera sobre mim. Tinha morrido por tudo que estava tudo feito e consumado. Mas Pedro e Paulo diz, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. E Paulo, a carta aos Gálatas é praticamente uma pregação de Paulo para Pedro, Barnabé e os discípulos da igreja de Jerusalém. Porque a coisa mais difícil que tem é morrer. Agora, tem um detalhe. Na hora que a gente vai morrendo como indivíduo ou em qualquer outra dimensão, e amanhã eu vou falar sobre a outra dimensão, se Deus permitir, o que acontece é que a gente vai ganhando poder no Espírito Santo mesmo. Você vai virando Macários. Quanto menos esforço você faz, mais distante você chega. Quanto menos você se esforça, mais poder você emana. Quanto mais você crê, mais você irradia. Quanto mais você serve, mais você é honrado. Quanto mais você morre, mais cheio de vida. Agora, quem aceita essas coisas? Se a igreja de Jerusalém não a aceitou. Uma das tristezas de Paulo em relação à igreja de Jerusalém era essa, a ponto dele dizer, eu não quis subir para Jerusalém. Não tinha nada para aprender lá, porque eles não quiseram sair daquele estado de infantilismo, de creche espiritual, e ficaram lambendo a própria pedra do sal do saleiro, e não vieram para a vida, para o mundo. Por isso ele diz aos Efésios, eu estou aqui segurando sozinho essa onda, para que o evangelho da graça de Deus não seja mudado em outra coisa contra a vida de vocês, que não tem nada a ver com a cultura judaica e que foram libertos para serem livres do evangelho em Cristo Jesus, do mundo inteiro e dentro de qualquer cultura. Ah, como eu teria muito mais a dizer, mas eu vou ter que parar aqui. E eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra que estará sempre inacabada tenha tido alguma conclusão no coração de alguém, nesse tempo em que todo mundo só enxerga da cara para fora. Não tem quase ninguém que consegue olhar para dentro. E muito menos ainda gente com decisão de se negar a si mesmo. Tomar a cruz, que não é outra senão a mesma de Jesus. E segui-lo no único caminho, que é Ele, e que é o Evangelho proposto para ser vivido, praticado, amado e glorificado, encarnado em nós. Por favor, ajuda-nos a termos
a vontade divina e sublime de praticarmos esse que é o mais fascinante projeto de vida. Eu te peço de todo o meu coração, para mim e para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se depender de mim, eu estarei aqui amanhã com vocês. Hoje é que dia, Gabiru? Hoje é quarta, então quinta eu estarei aqui. Sexta, que talvez eu possa não estar, depende da hora do médico, da minha mulher, eu tenho que levá-la e é levar carregada para o médico examinar, dá um certo trabalho, mas amanhã, com a graça de Deus, eu estarei aqui. Quero pedir um favor a vocês, uma ajuda, é um favor, uma graça, um dom. Graça é dom. Quero pedir um cáris de vocês, que é essa graça que não é caridade, é derramamento de dom sobre o outro. Eu preciso levantar um dinheiro hoje, a gente precisa comprar um laptop urgente, porque aquele que está ali já está idoso, os que estão ali estão velhos demais. E quando semana que vem o time estiver completo aqui, eu não vou nem poder rodar alguns vídeos, porque o atual computador não está aguentando a pressão. Então, eu estou precisando de ajuda. Aqui, você vai ver na descrição desse vídeo o Pix da Vem VTV. Pix da Vem VTV. Você, por favor, anote esse Pix e contribua com espontaneidade, não como Ananias ou Safira, com espontaneidade, com alegria. Contribua com toda a alegria do seu coração, com tudo que você puder. E faça isso sem barganhas, eu não tenho nada a te oferecer, nem promessa nenhuma, dizendo que você vai ganhar 30 vezes mais. Você vai ganhar o que o Senhor quiser que você ganhe, você já ganhou tudo. Eu, por exemplo, não preciso de acréscimo de mais nada, porque eu já sou rico, 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 da graça de Deus. Rico. O Elon Musk é um mendigo, cheio de dinheiro, que precisa ficar tomado e atolado pela graça de Deus. É só o que enriquece a gente para a eternidade, e não apenas para Marte. Então, colabore, por favor. Aí também na descrição do vídeo está escrito como ajudar o Caio, a Adriana. Tem o Pix do Caio, está escrito assim. E se você desejar participar também do nosso sustento, a gente vive exclusivamente da graça, do amor, do carinho e da generosidade de todos vocês. E se você achar que isso é bom, que isso é justo e que isso é enriquecedor para o coração, exercer esse privilégio, participe. A bênção, o privilégio é todo seu. É todo seu e é sem barganhas. É só um grande privilégio. Um grande beijo, que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, com a graça de Jesus. Amém, amém. Distribua esse vídeo com todo mundo. Nem todo mundo gosta, mas é verdade de cabo a rabo. Até o diabo sabe disso e treme. Todo mundo sabe que eu estou pregando só a verdade. Não tem nada além da verdade. Meu amigo católico diz, sou católico e eu não... Mas Caio tem me passado ensinamento. Claro, meu amor. Claro, Conrado de BH. Esquece esse negócio, sou católico, sou protestante, sou isso, aquilo. Isso tudo é meninice. Queira ser de Cristo, de Deus, de todo o seu coração. E queira ser meu irmão, assim como eu sou seu. Mesmo que você não quisesse, eu o sou. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.